Muito bem, pessoal. Vamos aqui então continuar um pouco nossas reflexões. Nós tínhamos estudado, a respeito da filosofia e de outras formas de conhecimento, como a filosofia se diferenciava do senso comum e do mito, e como ela agora se diferencia do conhecimento científico, que é o nosso último tópico aqui desse momento do nosso curso, Então, queridos, inicialmente a gente tem que entender duas coisas. A primeira coisa é que o conhecimento dito científico é chamado de científico porque ele tem uma forma muito própria de se organizar e uma forma muito efetiva de funcionar. Nós estamos vivos hoje, boa parte da população mundial está viva hoje graças ao conhecimento científico. Sem a ciência, tudo seria muito mais difícil do que nós temos hoje, Tudo seria muito mais complicado. A ciência, de fato, é uma mão na roda para a humanidade. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa é saber que a ciência nasceu a partir da filosofia. Se nós não tivéssemos filosofia, teríamos tido ciência? Talvez não teríamos tido ciência, não da forma como nós a temos hoje. E olha que ela é muito eficaz. Então, vocês podem ver nesse slide que eu coloquei aí para a gente, que eu coloquei logo de cara o método científico. O que é que diferencia a filosofia da ciência? O método. A filosofia tem um método muito mais assim de reflexão, de argumentação, de debate, de análise das informações, de troca de experiências humanas. E a ciência é objetiva, é muito objetiva. O cientista geralmente ele não se importa muito com isso para poder produzir o seu conhecimento. E nem pode, porque senão o conhecimento será invalidado, será viciado, nós dizemos, Então vejam, qual é o passo a passo do método científico? Observação. O cientista observa alguma coisa na natureza, no mundo, na vida que representa uma curiosidade, que, portanto, representa um problema. O cientista, logo em seguida, ele cria uma hipótese para solucionar aquele problema. Aí ele vai fazer os testes, a experimentação, para saber como solucionar aquele problema. Se aquela hipótese que ele criou está legal, está certa. E vai para as conclusões. Se as experimentações mostrarem que as hipóteses, que as ferramentas utilizadas deram certo, opa, legal, nós temos uma teoria. Olha aí, ou melhor dizendo, nós temos uma lei científica. Bem, mas eu fiz os testes, professor, e eu vi que a minha hipótese não respondeu o meu problema. Então eu devo voltar para a fase de fazer a hipótese, testar e verificar de novo se deu certo ou não. Enquanto não der certo, eu vou voltando para as hipóteses, para as experimentações, para poder saber quando chegarei a uma resposta correta. Vamos para um exemplo disso, Tudo é exemplo, gente? Vamos fugir um pouco desses mais corriqueiros, assim como, por exemplo, a vacina, tratamento de uma doença, que é exatamente assim que funciona. O Homer Simpson, ele dormia muito e era preguiçoso. A parte de dormir não era um problema, mas a parte de ser preguiçoso no trabalho era terrível. E aí, um certo dia, o Bart, o filho dele, resolveu fazer um experimento científico. Ele disse assim, pai, você vai tomar aqui duas cervejas por 15 dias, antes do trabalho. E aí ele começou a testar. E percebeu o seguinte, que nos dias que Homer não tomou a cerveja, ele produziu pouco. E nos dias que ele tomou muita cerveja, ele produziu muito mais. E aí ele criou uma lei científica. Para um homem, nas qualidades de Homer Simpson, tomar 2 cervejas de manhã antes de ir para o trabalho faz bem, porque ele trabalha muito mais depois. Quer dizer, a brincadeira, mas o mecanismo dela está muito correto. Coloquei aqui também uma imagem que eu tenho certeza que nos é familiar, que é do Tony Stark, dos Vingadores, trabalhando ali, fazendo suas testagens, aquelas cenas dele mexendo nos computadores, aquilo é método científico aplicado. Ele cria hipótese, ele cria testagem para aquilo, ele verifica e assim por diante. Toda a série Marvel que tem Tony Stark é método científico sendo usado e muito bem usado. Bem, para a gente poder fechar um pouco, eu disse que a filosofia foi um pouco a mãe aí da ciência, E aí eu trouxe algumas frases dos maiores. Quem são os maiores filósofos e cientistas? Galileu é o maior de todos e Francis Bacon é o pai daquele método que eu acabei de falar para vocês. Veja,
Galileu, que também usava o método experimental, diz que a verdade é filha do tempo e não da autoridade, mas a dúvida é o começo da sabedoria. Nós duvidamos, nós queremos apresentar novas respostas, então a gente faz testes, nós criamos essas respostas, né? Outra grande frase de Galileu é a seguinte: o grandíssimo livro da natureza está escrito em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais se estará vagueando em vão por um obscuro labirinto. A matemática, a ciência, ela é essencialmente uma coisa parametrizada pela matemática, porque o mundo é matemático, como dizia também o filósofo Pitágoras, né? E Francis Bacon, que é esse último aqui de baixo, se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados. Isso ele escreveu quando ele estava criando o método científico dele, que é o mais absoluto sucesso, porque desde que ele criou em 1515 o método científico, até hoje esse método não foi abandonado e não será tão cedo, certamente, né? E ainda sobre Francis Bacon, tem uma outra série de frases aqui que vou deixar um pouco para vocês, mas eu quero focar na última. Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Professor, o que é que ele falou? Ele falou que eu devo ser um escravo da natureza? Não. Ele falou que eu posso vencer a natureza. Primeiro eu tenho que entender como ela funciona, ou seja, eu tenho que obedecer às regras da natureza. Uma vez que eu entendi as regras, eu posso ser, digamos assim, um vencedor da natureza. Ele não está falando que eu devo destruir a natureza. Ele está falando que eu devo ser um vencedor, ou seja, eu devo saber viver como a natureza propicia a minha forma de vida. É isso que ele está falando. Uma outra frase que também resume isso é: saber é poder, atribuída também a ele. Bacon, por último, e aqui eu finalizo, gente, dizia outra frase legal. Por que é importante usar método para ter conhecimento? Porque através de um método a gente força as verdades dos fatos a aparecerem. Por hoje é isso. E temos aqui também, antes de terminar de vez, né, temos aqui também algumas características gerais do pensamento científico. Primeiro, que ele é objetivo, já tinha falado disso. Por que objetivo? Porque não depende dos nossos sentimentos para acontecer. Se você é um bom cientista, seus sentimentos ficam do laboratório para fora, né? Do laboratório para dentro, você não leva seus sentimentos, não. É verificável, qualquer outra pessoa pode verificar, porque o método é o mesmo. É falível, ou seja, a ciência ela não tem a preocupação, gente, de ser infalível. Não. Quantos medicamentos servia há um tempo atrás e hoje não serve mais? Quantas explicações comprovadas cientificamente nós tínhamos como boas e hoje nós não temos mais? Muitas. A ciência fale. Por quê? Porque nós progredimos, só por isso. E, sobretudo, ela é sistemática, quer dizer, ela é organizada de uma forma muito lógica e muito racional. As características gerais, portanto, do pensamento, do conhecimento científico são essas, e vocês podem ver que é muito diferente realmente do pensamento filosófico. Então, quando a gente faz filosofia da educação, a gente entende que a filosofia da educação ela tem que um pouco costurar todas essas formas de conhecimento para que os resultados dentro de uma sala de aula, dentro de um trabalho com os nossos alunos, sejam trabalhos efetivos, tá certo? Por isso, agora sim, por hoje é tudo e nos vemos no nosso próximo encontro aqui virtual. Até mais!